Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Fala-se muito de orçamento participativo, mas o que é então um orçamento participativo? É um instrumento de democracia participativa disponibilizada pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional disponibilizou a verba de 1.200.000 euros para esta edição, para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos, digam de que forma é que querem ver investida essa verba afeta às 8 áreas temáticas que estão então disponíveis nesta edição, que são o ambiente, a agricultura, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e, por fim, a área temática do turismo. Como vos disse, existe então a verba de 1.200.000 euros disponível para esta edição, e uma vez que existem 2 âmbitos para a apresentação das ideias, que são o âmbito regional, que consiste então em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e o âmbito ilha, que são então ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores. A verba afeta a esta edição foi então repartida do seguinte modo: 240.000 euros estão então afetos a ideias de âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão afetos ao âmbito ilha. Para além disso, uma vez que o Governo Regional dos Açores decidiu dar voz aos jovens para que eles também pudessem decidir como é que pretendiam ver investida esta verba aqui afeta a região autónoma dos Açores, dos 960.000 euros destinados ao âmbito ilha, 20% está então consignado à área temática da juventude. Assim sendo, 192.000 euros são então afetos apenas à área temática da juventude e os restantes 768.000 euros estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Já percebemos então como é que o montante desta edição está repartido pelos 2 âmbitos. Vou passar agora aqui a explicar-vos como é que o montante destinado ao âmbito ilha é então repartido pelas 9 ilhas dos Açores. Foi então criada uma fórmula que reparte os 960.000 euros em 4 partes iguais, em que a primeira é repartida de igual forma pelas 9 ilhas dos Açores, a segunda varia de acordo com a área geográfica de cada ilha, a terceira varia de acordo com a população residente em cada uma das 9 ilhas dos Açores e, por fim, a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, para a ilha de Santa Maria estão então afetos 52.000 euros, em que 10.400 estão direcionados à área da juventude e os restantes 41.600 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Estes 2 montantes correspondem então ao montante máximo de ideia a apresentar em cada uma destas vertentes.
Relativamente à Ilha de São Miguel, estão disponíveis 333 mil euros, em que 66.600 estão aqui afetos à área da juventude e correspondem ao montante máximo de ideias a apresentar a esta área temática. E as outras 7 áreas, apesar de disporem de 266 mil euros e 400, apenas podem apresentar como montante máximo por ideia 159 mil euros e 840. Tanto na Ilha de São Miguel como na Ilha Terceira foram então fixados montantes máximos para as áreas temáticas, excluindo a área temática da juventude, para que não houvesse uma discrepância dos projetos vencedores nas 9 ilhas dos Açores. Relativamente à Ilha Terceira, estão disponíveis 178 mil euros, em que 35.600 estão afetos aqui à área da juventude e correspondem ao montante máximo de ideias a apresentar a esta área temática. No entanto, as restantes 7 áreas, apesar de disporem de 142 mil euros e 400, podem apresentar um montante máximo por ideia de 106 mil euros e 800. Relativamente à Ilha Graciosa, esta dispõe de 48 mil euros, em que 9.600 estão então afetos à área da juventude e os restantes 38.400 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Agora, os montantes que vos vou mencionar correspondem todos aos montantes máximos das ideias a apresentar para cada uma das áreas temáticas. Relativamente à Ilha de São Jorge, a ilha dispõe de 77 mil euros, em que 15.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 61.600 estão então afetos às outras 7 áreas temáticas. O Pico dispõe de 105 mil euros, em que 21 mil estão afetos à área da juventude e os restantes 84 mil afetos às outras 7 áreas temáticas. O Faial dispõe de 80 mil euros, em que 16 mil estão afetos à área da juventude e os restantes 64 mil estão afetos às outras 7 áreas temáticas. As Flores dispõem de 56 mil euros, em que 11.200 estão afetos à área da juventude e os restantes 44.800 afetos então às outras 7 áreas temáticas. E, por fim, a Ilha do Corvo dispõe de 31 mil euros, em que 6.200 estão então afetos à área da juventude e os restantes 24.800 estão afetos então às outras 7 áreas temáticas. Relativamente às fases que compõem o calendário desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, este é composto por 5 fases. Encontramos-nos agora na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho com a apresentação desta edição e que vai até ao dia 30 de setembro. É ao longo desta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias, sendo que nesta edição apenas o podem fazer através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. Terminada a primeira fase, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, decorre então a fase da análise técnica das antepropostas apresentadas na fase anterior. A fase da análise técnica consiste então na análise, por parte dos colegas de cada uma das áreas temáticas, das ideias apresentadas pelos cidadãos. Eles vão então averiguar se as ideias apresentadas cumprem os requisitos desta edição para que sejam então colocadas na fase de votação. Ao longo desta fase, pode também existir uma interação entre os colegas das diferentes áreas temáticas e os cidadãos proponentes, e é na sequência disso que nós solicitamos alguns dados pessoais na fase de apresentação das ideias. Esta interação pode ser a 2 níveis. Os colegas das áreas temáticas podem solicitar-vos algum esclarecimento extra acerca das vossas ideias, ou então, no caso de existirem ideias muito semelhantes, irão então solicitar-vos a vossa concordância para a agregação a ideias muito similares à vossa.
Terminada a fase da análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das propostas que serão colocadas à votação e das antepropostas que não cumpriram os requisitos e por isso não estarão disponíveis na fase de votação. E entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos podem então reclamar dessa decisão, enviando um e-mail para o p@azores.gov.pt explicando o motivo pelo qual não concordam com essa decisão. Na sequência da vossa reclamação, os colegas das áreas temáticas voltarão então a analisar as vossas ideias e no final do mês serão então divulgadas as listas definitivas de propostas que estarão à votação. Após divulgação destas listas, entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022, decorrerá então a fase de votação nas propostas disponíveis para votação. Cada cidadão poderá votar em duas propostas, uma de âmbito regional e outra de âmbito ilha, e podem fazê-lo de duas formas. Ou através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a apresentação das ideias, ou através de um SMS gratuito. Terminada a fase de votação em fevereiro de 2022, será então realizada uma sessão de apresentação pública das propostas vencedoras desta edição. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais ou estrangeiros, residentes nos Açores, com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem apresentar então as suas ideias autenticando-se na nossa plataforma através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. No entanto, os cidadãos estrangeiros residentes nos Açores apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode então apresentar as suas ideias. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos apenas podem apresentar as suas ideias à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou ao tema dos hábitos de vida saudável, e para isso têm também de entregar uma declaração de autorização do detentor do poder paternal. Esta declaração está disponível na nossa plataforma, devem descarregá-la, preenchê-la e no momento de submissão da vossa ideia, devem então anexar a respectiva declaração devidamente preenchida. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas disponíveis nesta edição e, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem então apresentar as suas ideias a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, não podem então apresentar ideias à área temática da juventude. Como é que podem participar nesta edição? Como disse anteriormente, a apresentação das ideias nesta edição é feita única e exclusivamente através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e chamar-vos a atenção que o prazo está aqui a terminar e que só o podem fazer até o dia 30 de setembro. O que é que deve constar numa anteproposta? Como vos disse, solicitamos então alguns dados pessoais dos cidadãos, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel dos cidadãos proponentes. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informado de cidadãos, e quando me refiro a grupo informado de cidadãos, têm de ser cidadãos em nome individual, ou seja, não podem ser apresentadas ideias em nome de associações ou de empresas. Precisamos então que também nos indiquem o nome e o e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia, que são então denominados de coproponentes. Para além disso, precisamos que nos indiquem o âmbito e a área temática da vossa ideia e, no caso de ser uma ideia direcionada à área temática da juventude, precisamos também que nos indiquem o tema, ou seja, se direciona à área temática da cidadania, se direciona ao tema da cidadania ou então ao tema dos hábitos de vida saudáveis.
Para além disso, precisamos que nos indiquem o título e a descrição da vossa anteproposta, sendo que nós recomendamos sempre que o título seja bastante apelativo, uma vez que será a imagem de marca da vossa ideia. E relativamente à descrição, precisamos então que nos indiquem o que é que pretendem com a vossa ideia e qual é o público-alvo a que se destina. Sendo que as vossas ideias podem ser de âmbito ilha ou de âmbito regional. No caso de ideias de âmbito ilha, precisamos que nos indiquem a ilha a que se destina, o concelho ou concelhos e podem também indicar-nos uma localidade, ou seja, uma freguesia ou um ponto específico dessa mesma ilha. Para além disso, existe o campo do prazo de execução e do orçamento expectável, que são dois campos que não são de preenchimento obrigatório por parte dos cidadãos, ou seja, se não quiserem preencher ou não souberem preencher estes campos, os colegas das áreas temáticas ficarão responsáveis por o fazer na fase da análise técnica. Para além disso, como disse, para os cidadãos menores de idade, precisamos então da declaração de autorização do detentor do poder paternal e, por fim, precisamos que nos indiquem o vosso escalão etário. Relativamente às ideias de âmbito regional, os campos a preencher são exatamente os mesmos, à exceção de que, uma vez que as ideias de âmbito regional pressupõem então o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa ideia. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, ou seja, aos requisitos que as vossas ideias devem constar para que sejam admitidas nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores, as mesmas têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo Regional dos Açores, têm também de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo, não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional dispõe já de instrumentos próprios para este fim. Não podem contrariar o programa do 13º Governo. Não podem contrariar programas ou projetos em curso nas áreas temáticas da edição de 2021 do Orçamento Participativo dos Açores. Para além disso, não podem ser tecnicamente inexecuíveis ou ser muito genéricas ou muito abrangentes, ou seja, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia para que a possam transformar em proposta. No caso de ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática. Tem de ter impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os critérios que devem cumprir são exatamente os mesmos, à exceção de que, uma vez que estas ideias pressupõem o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, devem então ter impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, de forma equitativa, e, para além disso, não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros fixado para as ideias de âmbito regional. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Como vos disse no início, daqui a pouco, após a apresentação da Verónica, iremos então dar voz a todos os presentes para que possam colocar todas as dúvidas que tenham surgido ao longo da apresentação ou então outras dúvidas que tenham associadas a alguma ideia que já tenham pensada para apresentar a esta edição. No entanto, caso surjam dúvidas no futuro, podem sempre colocá-las através do nosso e-mail op@azores.gov.pt ou então entrar em contacto através da linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, para ficarem a par das nossas novidades, podem também seguir-nos na nossa página do Facebook ou então na página do Instagram. Vou só então passar agora o vídeo explicativo de como é que podem então submeter as vossas ideias a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores.
Bem, como vos disse então, nesta edição apenas é possível apresentar as vossas ideias através da nossa plataforma, op.azores.gov.pt. Para isso, devem aceder àquela barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, devem então selecionar aqui o documento que vão utilizar para submeter a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e por isso está-nos então a indicar o seu número, ou seja, os 9 dígitos mais o código de controle, que é algarismo, letra, letra, algarismo. De seguida, devem validar se os dados introduzidos estão corretos e selecionar a área temática à qual pretendem apresentar a vossa ideia. De seguida, têm então de nos disponibilizar os vossos dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel. E sendo que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, é então aqui no campo dos coproponentes que nos devem indicar os dados dos restantes cidadãos que compuserem a vossa ideia. Chamar também a atenção que neste campo apenas é possível introduzir os dados de 5 coproponentes, no entanto, não existe o limite máximo de coproponentes, portanto, caso a vossa ideia tenha mais do que 5, devem anexar os dados dos restantes no campo dos fecheiros mais à frente. De seguida, devem então selecionar o âmbito da vossa ideia. Uma vez que este cidadão selecionou o âmbito regional, está aqui então a indicar-nos pelo menos duas das 9 ilhas, neste caso escolheu 4. De seguida, existe então o campo do montante e do prazo de execução, que são os dois campos que não são de preenchimento obrigatório. E de seguida, tem então de nos indicar o título e a descrição da vossa ideia. Este é o campo destinado aos anexos. Podem então aqui anexar vídeos, documentos ou imagens. Aqui o campo dos documentos é onde podem submeter o fecheiro com os dados dos restantes coproponentes ou também a vossa declaração. E no caso de selecionarem uma imagem, esta é a que ficará associada à vossa ideia. De seguida, devem então validar os dados e submeter a vossa anteproposta. Na sequência disso, vão receber no vosso e-mail um e-mail com os dados que foram aqui submetidos neste formulário. Bem, como viram, é um processo muito rápido e muito fácil, portanto, não será por isso que não irão submeter as vossas ideias a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, cheguei então ao fim da minha apresentação. Vou passar a palavra à colega Verónica Leite, da área temática da juventude, para que ela vos diga que ideias é que podem então apresentar à área temática da juventude. Boa tarde, Verónica. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos e a todas. Como a Carolina disse, o encontro participativo centra-se principalmente aqui na área temática da juventude. Só aqui preparar o nosso documento para partilha. Só um momentinho. Para passarmos aqui à nossa apresentação. Que já estamos aqui a visualizar. Como a Carolina também já explicou anteriormente, o orçamento participativo é composto por várias áreas temáticas, sendo que a juventude é uma das áreas que está desde do primeiro orçamento participativo dos Açores. Nós, ao longo do tempo, os nossos temas foram variando conforme aquelas que eram as necessidades aqui detectadas no momento, sendo que com a entrada de outras áreas temáticas, este ano a área da juventude está centrada nas questões da cidadania e dos hábitos de vida saudável. E então é nosso aqui objetivo de algum modo, fomentar que, através da comunidade juvenil, sejam apresentadas aqui ideias de investimento público no sentido de fomentar a literacia sobre a cidadania junto dos nossos jovens e da comunidade em geral, promovendo aqui iniciativas deste âmbito, quer sejam estas encontros de jovens, até mesmo encontros intergeracionais, outras atividades que promovam de algum modo aqui este mote de uma cidadania mais ativa. Relativamente à questão dos hábitos de vida saudável, também a área temática da juventude está aberta a ideias
com esta componente, sendo que pode, em termos de atividades e de ideias, ser muito abrangente, porque pode estar relacionado com um estilo de vida mais saudável no campo do exercício físico, do campo do físico, como também em termos alimentares ou através da promoção de temáticas da área da saúde mental, de modo a que se promova aqui, entre os nossos jovens e toda a comunidade, um aumento aqui da condição de bem-estar da população açoriana. Nós, normalmente, estes encontros são direcionados para uma comunidade mais juvenil, sendo que acabamos por explorar, de algum modo, aquilo que já foram ideias apresentadas e que foram transformadas em propostas e, consequentemente, em projetos vencedores. Considerando que não temos aqui nenhuma turma específica ou grupo de jovens específico, se calhar vamos explorar um pouco daquilo que foram as ideias ou projetos vencedores que foram introduzidos aqui e executados um pouco por todo o arquipélago, desde uma componente de ilha como também de âmbito regional. Nós, na área da cidadania, já tivemos diversos projetos, sendo um dos projetos que já está numa fase de conclusão o projeto de workshop de jazz, que foi aqui apresentado inicialmente através de uma jovem como uma ideia, com o objetivo aqui de preencher uma lacuna que foi identificada por esta própria jovem. A Ilha de Santa Maria, tradicionalmente, é uma ilha que é muito rica naquilo que é a cultura do jazz, e esta jovem identificou que, fora a época de verão, ou fora aquilo que são as épocas dos grandes espetáculos, festivais, não existia grande oferta para a comunidade juvenil desta ilha. Assim, através do orçamento participativo, a jovem identificou aqui uma oportunidade de algum modo, dar à comunidade juvenil aqui da Ilha de Santa Maria a oportunidade, ao abrigo do orçamento participativo, desta comunidade ter mais formação e, de algum modo, também ter aqui uma oferta numa época considerada mais baixa no mundo do espetáculo. Outros projetos, e também aqui quando um pouco outras ilhas, temos, por exemplo, na Ilha Terceira, também identificado por um jovem, esta ideia foi apresentada no sentido de fazer face àquilo que era uma falha que este jovem identificou em termos de comunidade escolar, e tinha a ver com o material específico deste software, a material mais tecnológico, para uma área específica de aulas ou até de aprendizagem para a comunidade estudantil da Ilha Terceira. E aqui, mais uma vez, o jovem, através do orçamento participativo, apresentou esta ideia que, em termos de execução, concluísse com a aquisição deste material e foi distribuído por todas as escolas secundárias desta ilha, de modo a que todos os jovens, de uma forma equitativa, tivessem aqui a oportunidade ao acesso deste material. Em São Miguel, numa componente de hábitos de vida saudável, mas muito direcionado para a promoção e para a prevenção de comportamentos, peço desculpa, para a prevenção de comportamentos de risco, também foi apresentada aqui uma ideia de uma jovem na Ilha de São Miguel, e esta jovem identificou uma oportunidade aliada também à questão do teatro, e através do teatro de marionetes, apresentou a ideia da criação de histórias direcionadas para crianças dos 6 aos 10 anos, com o objetivo de trabalhar temáticas específicas que, de algum modo, pudessem trabalhar aqui a prevenção de comportamentos de risco destes jovens no futuro. Este foi um projeto que depois passou à sua fase de votação, sendo um projeto depois vencedor, e neste momento também já está concluído. Outro exemplo de projeto na área da cidadania, aqui quando um pouco todas as ilhas do arquipélago, que também foi na Ilha do Curvo. Mais uma vez, uma jovem, através do orçamento participativo, apresentou aqui uma ideia ligada àquela que é a arte, a história da própria ilha, e aliando a isto a arte urbana, apresentou a ideia da criação de um mural que retratasse a história da Ilha do Curvo.
mais uma vez, esta ideia passou aqui à fase de proposta, foi a votação, a comunidade da Ilha de Curva abraçou esta proposta e votou de modo a manifestar aqui também a sua vontade de ver este projeto executado na ilha. Neste momento também já é um projeto executado na Ilha de Curva. Indo a um âmbito regional, também já tivemos aqui projetos vencedores. Temos um projeto que ainda aguarda a sua fase de execução. Isto, devido às questões pandémicas, tivemos que suspender o processo de execução do projeto, considerando que é um projeto que tem, de algum modo, aqui uma intervenção de mais proximidade entre participantes e formadores, considerando que existiam e ainda existem algumas restrições neste campo, foi suspenso, mas assim que possível será devidamente executado. Que é o projeto na área ou no tema de cidadania, e foi o projeto Salvamos Vidas e Tu Queres Salvar. Este projeto também foi apresentado por um jovem da Ilha de São Miguel, neste caso, que identificou aqui uma lacuna de âmbito regional na área daquilo que consideramos que é a formação de suporte básico de vida. Este jovem apresentou uma ideia de ser possível para todos os jovens e até mesmo comunidade em geral, ter aqui a oportunidade de receber formação naquilo que é o suporte básico de vida e desfibrilação automática externa. Este jovem apresentou aqui esta ideia, foi uma ideia que foi depois transformada em proposta e foi a votação, sendo que passou a projeto vencedor do orçamento participativo. Como podem ver, nós temos aqui, dentro das grandes, dos temas da área temática da juventude, temos aqui diversas ideias que estão ligadas desde a área formativa, uma área mais ligada à cultura, ligada à arte, à prevenção, à questão da alimentação. Nós temos aqui atividades também, desde atividades de praias, qualificação de espaços, como é o caso aqui do projeto 23 do Orçamento Participativo de 2009, que foi a requalificação do campo de jogos de exterior da EBS Nordeste. Este projeto está em execução e tem aqui o objetivo de requalificar o espaço do campo. Como podem ver, as ideias que inicialmente foram aqui propostas pelos jovens, depois de validadas pelas equipas técnicas e de passar à fase de votação, realmente foram aqui uma oportunidade destes jovens verem executados e em termos de discussão prática, aquelas que são as preocupações deles de acordo com cada realidade da comunidade onde estão inseridos. Ainda continuamos aqui com mais alunos no Pico, no Faial, nas Flores, no curso. Também aqui a ressalvar que o facto de nós termos uma dotação própria ou cativa em cada ilha, dá-nos aqui a oportunidade de, por orçamento participativo, termos aqui projetos vencedores em todas as ilhas e também estarmos aqui com a possibilidade de termos projetos vencedores de âmbito também regional. Como podem ver, os jovens têm manifestado de forma massiva as suas ideias, estas têm sido acolhidas sempre que possível. Trabalhamos aqui, sempre que temos alguma dúvida também tentamos perceber aqui com os jovens de que modo é que podemos aproveitar, nem que seja uma parte da ideia deste jovem, para de alguma forma também validar aquilo que são os interesses e preocupações dos mesmos, e ao longo destas 3 edições, considerando que tivemos a última, ficou em stand-by devido às questões pandémicas, não é? Temos acolhido aqui de forma massiva todas aquelas que são as ideias dos nossos jovens. Só passando aqui mais, como podem ver, dentro das áreas temáticas de cidadania, temos vários projetos em execução, já concluídos. E penso que, de algum modo, acabamos por ter aqui uma ideia geral daquilo que é o
os projetos vencedores na área temática e daquilo que é possível, através da área temática da juventude, daquilo que é possível os jovens apresentarem como ideias a concurso, neste caso, do orçamento participativo. Não é? Obrigada, Verónica. Chegamos então ao fim das nossas apresentações e é então o momento de darmos voz aqui aos cidadãos para que possam colocar qualquer questão que tenham relacionada aqui com o orçamento participativo dos Açores. Julgo que o meu colega agora vai ativar a possibilidade de poderem ligar os vossos microfones. No entanto, o que pedia era que, uma vez que temos aqui alguns cidadãos, que no caso de quererem colocar uma questão, que acessem aqui ao botão das reações, que está aqui na barrinha em baixo, junto do botão de ativar o som, de ligar a câmara. Clicam então no botão das reações e depois no botão de levantar a mão, só para que não nos atropelemos uns aos outros e para que possamos todos colocar as nossas questões de forma mais ou menos ordeira. No entanto, estava agora aqui a ver também que entrou uma turma, temos aqui a presença do 10º F, uma vez que estas sessões são então direcionadas à área temática da juventude, nós fazemos sempre uma apresentação um bocadinho mais breve e mais adaptada aos alunos para que também não se torne uma apresentação muito cansativa nem muito massiva. No entanto, julgo que eles não conseguiram aqui ver a apresentação desde o início, portanto, caso tenham alguma dúvida também relativamente aqui às regras do orçamento participativo, podem também colocá-las, que nós faremos aqui um breve enquadramento ou respondemos à vossa questão, de modo a que saiam daqui esclarecidos. Terminando aqui então esta parte, vamos passar ao momento dos cidadãos colocarem as suas questões. Pedi então que quem tivesse dúvidas levantasse a mão para que possamos ouvi-los a todos e esclarecer todas as questões. Também, já agora aproveito este momento que ainda ninguém tenha a mão levantada para dizer que caso alguém queira aqui, tanto a minha apresentação como a da Verónica, que pode deixar o seu e-mail no chat, que nós no final do encontro faremos então chegar-vos através do e-mail aqui as duas apresentações. Entretanto, aqui os colegas do 10º F, não sei também se conseguem ativar o seu som para falar connosco. Também já vimos que existem aqui outros cidadãos. Não sei se tem alguma questão. 10º F, já ouvimos aqui qualquer coisa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Vou perguntar aos alunos se querem pôr alguma questão. Ok. Eu julgo que não conseguiram ver a apresentação desde o início, correto? Não conseguimos e depois o computador falhou, foi abaixo, lancei, ouviram uma parte. O som não está muito bom. Ok. Depois também se nos conseguisse dizer, depois enquanto falamos com os alunos, ou quando lhe for oportuno, se nos conseguisse dizer quantos alunos é que estão aqui presentes também na sua sala, só para o nosso controle, para o nosso registro estatístico. São 18 alunos. 18, ok. Muito obrigada. Eu não sei também se ainda apanharam alguma explicação relativamente às regras ou se já só conseguiram ouvir a intervenção da Verónica. Não ouvimos muito bem. Estavam um bocadinho. E os alunos também não estavam a perceber bem para que é que estavam a ouvir. Estavam um bocadinho na dúvida, não prestar atenção aqui. Pronto, mas de qualquer forma, eles agora se tiverem alguma questão que queiram ver esclarecida, nós também podemos agora aqui conversar um bocadinho com eles. Vou perguntar. Vocês querem fazer perguntas destas do outro? Queres perguntar? É.
Mas bem, deixa-me perguntar hoje. A senhora está a dizer que venham. Sim, sim, sem problema, podem vir. Hã? Vem cá e faz a pergunta. Onde é que... vem cá e faz a pergunta. Anda cá. Ali, vem cá e faz a pergunta. Diz, não sei o que é isso. Anda cá. Vem cá. Falar com esta senhora. Está tudo muito tímido. Mas se Ah, ninguém quiser, já anda cá. arranjou um corajoso ou uma corajosa? Pergunta o que tu queres. Vem cá. Vem cá. Faz a tua pergunta. Estás ali, mas a câmera não está muito boa. Então, em que consiste este projeto? Ok, eu pelo menos não consegui ouvir muito bem a tua questão. Podes só repetir um bocadinho mais alto para ver se Em- consigo. Em que consiste este projeto? Em que consiste este? Projeto, do que eu percebi. Ok, projeto orçamento participativo ou algum dos projetos que a Verónica falou que foram projetos vencedores tanto da edição de 2018 como da edição de 2019? A que é que te referes? Tudo em geral. Ok, então orçamento participativo dos Açores, porque vocês não conseguiram perceber o início da apresentação, não foi? Sim, não conseguimos no início. Pronto, então eu se calhar vou passar aqui só a parte inicial a explicar o que é o orçamento participativo dos Açores e quais são os montantes. Vocês são da Escola Secundária Manuel da Riaga, correto? Exato. Pronto, então eu vou passar aqui novamente esta parte inicial da apresentação e também dizer-vos qual é o montante que está aí destinado à Ilha do Faial, pode ser? Eu vou também tentar falar mais um pouquinho pausadamente para ver se me conseguem perceber. Agora já ouvem melhor? Sim, está melhor, está melhor. Ok, pronto. Então, como estava a dizer no início da apresentação, o orçamento participativo é um instrumento de democracia participativa disponibilizada pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso concreto do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional dos Açores disponibilizou, no caso desta edição, uma verba de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos jovens e adultos digam de que forma é que querem ver investida esta verba afeta as 8 áreas temáticas presentes nesta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Depois também disse que existiam 2 âmbitos para a apresentação de ideias. O âmbito regional, que são ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e para este âmbito está destinada a verba de 240.000 euros, e que existia também o âmbito ilha, que são então ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores, e que para este âmbito está destinado a verba de 960.000 euros. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens para que eles pudessem apresentar as suas ideias aqui ao Orçamento Participativo dos Açores, da verba afeta ao âmbito ilha, ou seja, dos 960.000 euros, 20% estão aqui destinados apenas à área temática da juventude. Assim, dos 960.000 euros, 192.000 estão só destinados à área temática da juventude e os restantes 768 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Depois, relativamente à distribuição da verba de âmbito ilha pelas 9 ilhas, foi criada uma forma para repartir este montante pelas 9 ilhas, que tem em conta a área geográfica de cada ilha, a população residente e o investimento público do ano anterior de cada uma das 9 ilhas. E para o caso da ilha do Faial, estão disponíveis 80.000 euros.
em que 16.000 estão então afetos apenas à área temática da juventude e os restantes 64.000 euros estão afetos às outras 7 áreas temáticas. E estes dois montantes, à exceção da Ilha Terceira e de São Miguel, estes dois montantes correspondem aos montantes máximos que cada ideia pode atingir. Depois aqui também falava das fases, mas julgo que é apenas importante nesta fase referir que nos encontramos na fase de apresentação de ideias e que esta fase vai até ao dia 30 de setembro, ou seja, já não falta muito tempo. Já aqui na quinta-feira desta semana termina então a fase de apresentação das ideias. Também explicava como é que os cidadãos podem apresentar as suas ideias, uma vez que nesta edição apenas é possível apresentá-las na nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. Também mais à frente posso voltar a passar o vídeo, caso exista alguém com interesse, ou então também, se algum cidadão quiser submeter as suas ideias, depois também pode entrar em contacto connosco se tiver alguma dúvida na submissão da sua ideia. E acho que também é importante saberem quais são as áreas que podem apresentar as suas ideias. Aqui apenas referir muito brevemente que ao Orçamento Participativo dos Açores podem participar cidadãos nacionais e estrangeiros residentes nos Açores. E relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode apresentar as suas ideias, referir que os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos apenas podem apresentar as ideias à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou ao tema dos hábitos de vida saudáveis. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas e, por fim, cidadãos com mais de 30 anos apenas podem apresentar ideias a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, não podem apresentar ideias à área da juventude. Depois aqui, como disse, apenas o podem fazer através da plataforma eletrónica. Chamar a atenção que é mesmo só até ao dia 30 de setembro. Relativamente aqui aos campos que constam da anteproposta, eu julgo que se calhar para eles é mais interessante voltarmos a passar o vídeo só de forma breve para eles perceberem como é que podem submeter a sua ideia através do site. Os critérios nós depois também podemos disponibilizar ao professor aqui este PowerPoint para que depois distribua pelos alunos para no caso deles quererem perceber quais são as regras. Elas também estão disponíveis no site, portanto acho que não precisamos perder tempo aqui a voltar a explicar, porque eles depois conseguem aceder a estas regras ou no site ou através do PowerPoint que vos podemos disponibilizar. E então, se calhar, vou só pedir ao Rodrigo que volte a passar novamente o vídeo da apresentação de ideias, para o caso deles quererem apresentar alguma ideia aqui ao orçamento participativo, uma vez que o prazo também já está a chegar ao final, para que não fiquem com dúvidas de como é que o podem fazer. Bem, então, como disse, só é possível através da nossa plataforma eletrónica. Devem aqui clicar na barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, devem selecionar qual o documento que vão utilizar para submeter a sua ideia, que podem fazê-lo através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. Aqui o cidadão escolheu o cartão de cidadão e chamar também a atenção que têm de ser submetidos todos os números que constam do cartão de cidadão, ou seja, aqueles 9 dígitos iniciais mais o código de controle. De seguida, devem selecionar a área temática que pretendem apresentar a sua ideia e declarar que pertencem à faixa etária correspondente. Precisamos então aqui de alguns dados pessoais do cidadão que vai apresentar a ideia, o nome, o e-mail e o contacto móvel. Também dizer que é possível apresentar ideias por um grupo informal de cidadãos, ou seja, por mais do que um colega, e neste caso precisamos também do nome e do e-mail dos restantes colegas que compõem a sua ideia.
Não existe limite máximo do número de colegas a comporem uma ideia. No entanto, este campo só permite que sejam adicionados os dados de 5 coproponentes, mas a ideia pode ter mais e depois anexam os dados dos restantes coproponentes mais à frente no campo dos fecheiros. De seguida, tem então de selecionar o âmbito da vossa ideia, que pode ser âmbito regional ou âmbito ilha. Neste caso, o cidadão, como escolheu o âmbito regional, está aqui a selecionar mais do que 2 ilhas que pretende apresentar a ideia. Neste caso, selecionou 4. Existe também aqui o campo para o montante e o prazo de execução, que não são campos de preenchimento obrigatório. E depois tem de dar um título e dizer-nos em que é que consiste a vossa ideia aqui na descrição. Podem também anexar alguns fecheiros, vídeos, documentos ou imagens, sendo que no caso de anexarem uma imagem, esta será a que fica associada à vossa ideia. E pronto, a submissão de propostas é feita deste modo. Julgo que há pouquinho me esqueci só de referir que também é importante aí para os colegas, para os alunos como são do 10º ano, a maioria se calhar são menores de idade e no caso de cidadãos com menos de 18 anos precisam também no final de anexar no campo dos documentos uma declaração de autorização do detentor de poder patronal, que também está disponível na nossa plataforma. Devem baixá-la, preencher e submeter a declaração devidamente preenchida ali no campo dos documentos. Sei que isto pode ter sido, se calhar, muito rápido, mas era para que também a sessão não se alongasse muito e só para que eles ficassem assim com uma ideia mais concreta do orçamento participativo dos Açores. Não sei se mesmo assim continuam com alguma dúvida, mas no caso de continuarem, agora já com mais alguma informação, podem colocá-la de qualquer dos modos. Obrigado. De nada. Estão a falar entre si, talvez Ok. dizem qualquer coisa. Está bem, ok. Sim, obrigado. Nós ficamos a aguardar. Pedimos desculpa aos outros cidadãos que já estavam aqui presentes na sessão, que já tinham ouvido aqui esta parte da apresentação. No entanto, nenhum deles colocou alguma questão, mas, no entanto, não sei se alguém tem alguma questão, enquanto deixamos aqui os alunos terem uns minutinhos para conversarem entre si, para formularem possivelmente alguma ideia. Queria saber se há algum cidadão que tenha alguma dúvida. Pode ser isto. Não sei se temos aqui mais alguma questão. Nosso resultado. Vamos só aguardar aqui uns minutinhos. Entretanto, como já disse há pouquinho, mas no caso de ter passado despercebido, podem-nos também deixar aqui no chat os vossos e-mails, caso pretendam receber as apresentações que foram aqui disponibilizadas. Não, já está. Tá? Então tira a mão daí. Já está por cá, já está por cá. Os restantes cidadãos, não sei se querem colocar alguma questão enquanto aguardamos só aqui para os alunos também terem tempo de pensar em alguma questão. Temos aqui presente uma associação, também aqui o Terinov,
Não sei se tem. Julgo que também tem aqui três cidadãos, Alcine, Gélio e Isabel Marques. Sintam-se à vontade para colocar qualquer questão que tenham. Está não só aqui a terminar, como já disse ao longo da apresentação, termina então no dia 30 a apresentação, o prazo de apresentação de ideias, e nós ainda realizamos mais dois encontros participativos amanhã, terça-feira, dia 28, um às 11 e outro às 15h30, só também caso seja do vosso interesse. Entretanto, não sei se a turma do 10º F já tem aqui alguma questão para nos colocar. Nós deixamos. Ainda não. Ainda não. Acha que então aguardamos mais um pouquinho? Tenho a impressão que hoje não vão ter ideias já. Pronto. Porque eu penso que as ideias estavam focadas, creio eu, não tenho certeza, mas que estavam focadas em questões muito. Viagens de finalistas, coisas do género, mas creio que para isso não será Pois. exigível. Na área da juventude tem mesmo de se enquadrar ou no tema da cidadania ou no tema dos hábitos de vida saudáveis. A Verónica também pode aqui ajudar de alguma forma, mas julgo que as viagens de finalistas não, uma vez que não se enquadram nem no tema da cidadania nem dos hábitos de vida saudáveis, não serão aqui admitidas nesta edição do Orçamento Participativo. Efetivamente. E, portanto, tem que pensar mais profundamente se tem uma ideia legível nessas áreas. Ok, pode-nos, como disse, se quiser disponibilizar-nos no chat o seu e-mail, que nós depois também enviamos a apresentação, caso algum aluno na sala tenha interesse em recebê-lo, ou então mesmo o aluno pode deixar aqui o seu e-mail, e eles depois também, se tiverem alguma questão associada a estes dois temas da área temática da juventude, também podem colocar por e-mail, e é assim, os cidadãos com menos de 18 anos apenas podem apresentar ideias à área temática da juventude. No entanto, caso tenham alguma ideia a uma das outras 7 áreas temáticas, podem sempre pedir ajuda aos pais ou a algum irmão mais velho que tenham, e podem apresentar a sua ideia a alguma outra das 7 áreas temáticas. Tenha mesmo de ser no nome de um cidadão com mais de 18 anos, mas também terem atenção que já em edições anteriores os cidadãos, através dos professores, apresentaram ideias que não as direcionadas à área temática da juventude, aqui com a ajuda dos professores, e podem fazê-lo ou através da ajuda dos professores, ou então também em nome dos pais ou irmãos mais velhos. Portanto, caso surja alguma ideia, não só na área temática da juventude, como também em alguma das outras 7 áreas, é só dizer aos cidadãos, neste caso aos alunos, que eles podem fazê-lo, podem apresentar na mesma. Não deixem de apresentar a ideia, desde que com a ajuda do professor ou de um encarregado de educação ou de um irmão, para que tenham então mais do que 18 anos. Bem, então, se não existem questões, já vi também aqui que no chat estão a deixar-nos alguns. A colega aqui da Teri9 deixou-nos o seu e-mail, portanto, damos então por encerrada esta sessão. Agradecer
a presença dos presentes, agradecer também a colaboração do senhor professor aqui em disponibilizar a sua aula para que os alunos pudessem participar neste encontro, e é mesmo só dizer que não deixem a sua ideia só para si, apresentem aqui ao Orçamento Participativo dos Açores, não se esqueçam que o prazo é efetivamente até ao dia 30, ou seja, até ao final da quinta-feira, mas até lá apresentem as suas ideias, não se inibam, porque o nosso lema é aqui aproveitar todas as ideias apresentadas pelos cidadãos, desde que cumpram os requisitos, serão então aqui aproveitadas e trabalhadas pelos colegas das equipas técnicas. Bem, muito obrigada então a todos pela vossa presença e até à próxima. Boa tarde.